Shalom! Mais uma vez aqui, eu, Pastor Robert, a Igreja Monte Sinai, para a nossa maratona de devocionais. Você que está chegando aí, já dá um joinha e já envia aí essa live de devocional, pelo menos aí para 5 pessoas que não fazem parte desse grupo, tá? Quero te encorajar a você já ministrar na vida de alguém, para que eles possam também serem abençoados. Hoje, capítulo 5 de Provérbios. Quem está conseguindo aí acompanhar a leitura, aí escreve "eu estou". Já sobe aí um comentário, incentivando o pessoal a estar lendo, a estar observando, estar buscando mais conhecimento de Deus. Então, você que está chegando aqui talvez pela primeira vez, não sabe o que está acontecendo, nós estamos numa maratona de devocionais, seguindo os livros de Provérbios, capítulo a capítulo, para que possamos crescer junto, para que você tenha uma vida abençoada. Nós vamos buscar o conhecimento que vem do alto. Então, nós, família Monte Sinai, estamos aqui todos os dias às 12h30 aqui no Instagram da família Monte Sinai, para literalmente te abençoar, para dar princípios eternos, para derramar e transbordar sobre a tua vida, para que você seja abençoado. Então, o livro de Provérbios foi escrito por Salomão. Quem foi Salomão, pastor Robert? Salomão, então, foi um rei de Israel muito expressivo, filho e sucessor do rei Davi. Nada mais, nada menos que o filho do rei Davi, um grande homem na Bíblia. Davi foi mencionado somente abaixo de Jesus dentro da Bíblia, é um dos homens mais mencionados na Bíblia. E ele, então, expressivamente deixou princípios de sabedoria sobre a vida de Salomão. Então, Salomão foi abençoado por esse pai. Então, Salomão escreveu 3 livros na Bíblia: Cântico dos Cânticos, escreveu Provérbios e Eclesiastes. Então, segundo as escrituras, Salomão foi o homem mais rico da terra e também o homem mais sábio. Então, esse livro de Provérbios, escrito há mais de 3.000 anos, contém princípios eternos que vai abençoar a sua vida, que vai abençoar todos nós, para que gere crescimento, sabedoria e que nós possamos literalmente, dia após dia, avançar em conhecimento. Agora, nesse momento, peço para você pegar aí seu caderninho, sua caneta marca-texto, e vou te convidar a já começar grifando aí capítulo 5, versículo 1, para que nós possamos, então, hoje permear e transbordar sobre esse princípio aqui. Provérbios 1:5 diz assim: Filho meu, atende à minha sabedoria, às minhas palavras de discernimento, inclina o teu ouvido. Mais uma vez aqui Salomão, conduzindo como se fosse uma advertência, dizendo assim: filho meu, atende à minha sabedoria. Capítulo 5, ele fala sobre a sabedoria no casamento. Capítulo 5, então, vai tratar sobre isso, sobre a bênção, sobre os perigos, de uma vida promíscua. E assim, então, literalmente, Salomão vai convidando, inclina o teu ouvido. O que significa isso? Significa inclinar, registrar o conhecimento. Quando eu inclino, a palavra está dizendo assim, quando eu registro, quando eu absorvo, quando eu mentalizo, guardo no meu coração esse ensino, aí então eu vou ter equilíbrio na vida. Olha só, o versículo 2 diz assim, para que conserves o bom senso e os teus lábios preservem o conhecimento. Quando eu registro esse conhecimento na minha vida, eu aplico isso na minha vida intencionalmente, eu vou ter equilíbrio na vida. Provérbios, então, a palavra de sabedoria quer gerar sobre você equilíbrio na sua vida conjugal e na sua vida espiritual. E quando nós vamos lendo aqui os textos, nós já vamos ver que, primeiro ele fala, inclina o teu ouvido, guarda essas palavras para que você tenha uma vida equilibrada. Aí no versículo 3, ele já começa ministrando, porque os lábios da mulher adúltera destilam favos de mel, e as suas palavras são mais suaves do que o azeite.
Olha só, aqui ele já começa literalmente a adverter sobre os perigos da imoralidade sexual e destaca então literalmente o valor de uma fidelidade, porque nós precisamos guardar a nossa vida conjugal, guardar a nossa vida familiar. Pastor, mas eu sou solteiro ainda. Então, a palavra de Deus também fala que uma vida sexual ativa fora do casamento é fornicação. Fornicação também é um pecado. Então, você deve se guardar para que a pessoa que Deus separou para você, a pessoa certa para você casar, para que você então entre nesse lugar de uma vida sexual abençoada debaixo do entendimento de Deus. Então, literalmente, Salomão já começa chamando a nossa atenção, né? Filho meu, atende a minha sabedoria, cuidado, pois os lábios da mulher imoral destilam favos de mel. Ou seja, o pecado nunca vai ter uma porta de entrada ruim. Sempre vai parecer que a proposta é boa. Sempre vai parecer que você vai ser abençoado, que você vai ser favorecido e que isso vai te satisfazer. Mas aí a palavra diz: cuidado, porque, né, no fim, versículo 4, mas que no fim é amarga como absinto, agudo como uma espada de dois gumes. Olha só que perigoso, porque começa doce dentro da boca, mas isso vai se tornar amargo. Então, a vida de pecado imoral, né, da imoralidade sexual ou desenvolver em adultério pode começar como algo doce, mas ele sempre vai terminar amargo. A palavra de Deus fala lá em Hebreus que, né, o Espírito Santo é como uma espada de dois gumes que corta dos dois lados. E aqui o pecado da imoralidade está dizendo, ó, essa espada vai cortar de dois lados. Ou seja, você, né, e seu cônjuge vão ser cortados literalmente, vocês vão ser fendidos, separados espiritualmente, porque entrou alguém dentro de um relacionamento. Então, o perigo da imoralidade sexual é de você fazer novas alianças, você já tendo uma aliança eterna. Então, o perigo é tanto para homem quanto para mulher. A palavra traz aqui, né, os lábios da mulher adúltera. Mas nós sabemos também que tem muitos homens, né, que usam, que destilam esse mel, esse veneno, para que venha literalmente separar famílias. Famílias que já estão entrelaçadas, que já há casamento, que já há formalidade, né, de uma vida a dois, e aí alguém, um terceiro, tentando entrar e literalmente destruir essa família. Então, Salomão nos fala que nós precisamos cuidar desses caminhos que levam à morte. Então, anota isso aí. A aparência, né, do pecado pode parecer agradável, oculta, né, mas ela oculta um destino trágico. A aparência do pecado pode parecer agradável, mas ela está ocultando um destino trágico. Então a tentação pode parecer agradável, mas as suas consequências são destrutivas. A família sofre, os filhos sofrem, né? Todos que caem nesse pecado, então, do adultério, tem literalmente, talvez até a família ceifada, onde não há mais conserto, né? Dependendo da circunstância, enfim, todo pecado é pecado, não existe pecado pequeno e pecado grande. Então, o que nós devemos cuidar com os lábios sedutores, cuidar com essas conversas à toa. Homem e mulher, eles precisam estar sempre atentos e aos ambientes em que ficam, de trabalho, de relacionamento, de que a gente precisa estar próximo a outras pessoas. Nós sempre devemos andar com integridade. Um homem casado jamais deve dar carona para alguma amiga do trabalho, para alguém, uma irmã da igreja. Assim também uma mulher jamais deve dar carona. Se não tiver uma terceira pessoa para ser testemunha de que não vai haver nada, que não vai ser, né, lançado nenhuma palavra, isso sim você pode fazer. Do contrário, a pessoa vai ter que andar a pé e paciência,
porque isso deve ser o cuidado nosso, da integridade, eu cuidar e zelar da minha casa, então eu não vou dar carona, porque talvez alguém vai ver isso e pode interpretar com os maus olhos, porque a gente não vai convidar a pessoa para sentar no banco de trás, provavelmente. Então, a pessoa vai ficar constrangida, né, de ir no banco de trás, você não é Uber dela particular, então, literalmente, nós precisamos cuidar desse lugar. Nunca andamos a sós com a pessoa que não é o teu esposo, que não é a tua esposa. Nós precisamos guardar isso, isso é literalmente um cuidado espiritual para a sua vida, para a sua casa, para a sua rotina. Então nós devemos literalmente cultivar discernimento. Essa é a melhor palavra para o dia de hoje, discernimento, para não sermos enganados com as aparências. Então, né, o pecado pode parecer doce no início, mas ele é amargo no final. Então esse capítulo 5 aqui, literalmente, ele é pesado, ele é para dar uma chacoalhada em nós, e que nós possamos literalmente ver isso com os olhos espirituais. Eu devo guardar a minha casa, eu devo guardar a minha esposa, eu devo guardar, né, filhos. Então esse ambiente precisa ser literalmente cultivado, guardado para que haja plenitude. Versículo 5 diz assim: os seus pés descem à morte, os seus passos levam para o inferno. Então uma pessoa sedutora, uma pessoa que destila isso, que sabe que a outra é compromissada e quer levar para esse lugar de relacionamento, ela na verdade tem seus pés dentro da morte já. E aí ela está te convidando, dando as mãos para ti, dizendo: vamos até o inferno, você topa isso, você está à vontade, vamos lá. Então olha só que perigoso, né? Uma pessoa que não quer, né, viver os princípios de Deus, ela está caminhando para a morte. Seus pés estão conduzindo uma vida para ir para o inferno. E aí a palavra de Deus fala assim, ó, que ela não pondera a vereda da vida. Os seus caminhos são incertos, mas ela não o sabe. Quem está no erro muitas vezes não sabe que está indo para o inferno. Quem está tendo uma vida ímpia, geralmente não sabe que está indo para o inferno, porque ela acha que está tudo bem, porque, fulano no trabalho faz isso, fulano na minha família faz isso, e então dá, é como se fosse liberação. Não, Deus não dá liberação porque o outro faz, você tem que cumprir com a palavra de Deus. No livro de sabedoria te fala: ei filho, cuida, é teu caminho, não olhe para a vida dos outros, olhe para a sua, guarde a sua casa, guarde a sua família. E isso é princípio de sabedoria para a sua vida. Nós precisamos guardar isso, e isso literalmente é algo que eu e você precisamos viver. E do versículo 7 ao 14, literalmente fala assim, as consequências da imoralidade. Olha só, a palavra fala assim: agora, pois, filho meu, dai-me os ouvidos, não desvie das palavras da minha boca. Afasta para longe dela o teu caminho e não se aproximes da porta da sua casa. Olha só, aquele que flerta com o pecado, ele pode ser literalmente envolvido a qualquer momento. A palavra fala, se há um lugar que você talvez tenha uma fraqueza, né, que seja na casa de uma pessoa mesmo, então não passa nem na frente da porta, para que você não seja tentado a cair novamente, para que você não caia em pecado, em erro. Então afasta dela o teu caminho, para que você não passe literalmente, passe de longe, não passe mais na porta do pecado. Olha só, alguns casos que a gente tem conhecimento de pessoas que eram usuárias de droga. Olha só que interessante. Ela tem que mudar sua rotina a tal ponto que ela não pode passar num lugar que lembre o erro, num lugar que seja uma biqueira. Ela nunca pode passar lá perto, porque ela pode parar para matar a saudade. Assim é uma vida, né, de alguém que é imoral sexualmente. Se a pessoa estava tendo um relacionamento extraconjugal, ela não deve, quando ela entende em Cristo Jesus que ela precisa abandonar isso, pedir perdão e assumir uma nova identidade em Cristo, e guardando a sua casa, ela não pode nem passar na frente da porta dessa pessoa. Ela não pode literalmente ter contato. Hoje, na nossa modernidade, não passe nem no Instagram dela, não passe nem no Facebook dela, exclua do WhatsApp, exclua e bloqueie das contas digitais.
Isso é a palavra contemporânea de hoje para você. Ei, querido, se alguém te faz pecar, não passe no Instagram dela, não passe no perfil dele, para que você não seja tentado, pois Jesus, ele fala que o homem, literalmente, a lei não permitia que o homem fosse salvo, mas Jesus chega e determina a graça, mas ele fala agora, se o homem só pensar, ele já pecou. Então ele aumentou a régua. Antes, na lei, o homem, se fizesse, ele era adúltero. Agora, na graça em Cristo Jesus, se eu penso, desceu para o meu coração, eu já pequei. Então eu não devo nem passar mais no perfil dessa pessoa para dar uma olhada, o que ela está fazendo ou o que ela deixou de fazer. Eu sim preciso literalmente apagar e bloquear isso da minha vida para que eu seja uma pessoa sábia, para que eu possa construir e guardar a minha casa. Então, todos aqueles que já tiveram um relacionamento passado, que teve algum flerte, algum contatinho, você casou, você está namorando, você está num relacionamento sério, exclua todos os outros contatos para que você não seja tentado a passar lá, para que você tenha uma vida plena e abençoada em nome de Jesus. Então, o alerta é: não se aproxime do pecado. Viva uma vida que você literalmente não esteja próximo ao pecado, porque isso vai te trazer perdas físicas, emocionais, espirituais, que vão literalmente te colocar à entrega ao pecado da luxúria. Então você vai perder sua honra, você vai perder riqueza, você vai perder saúde, e o arrependimento é amargo no final. Olha só, o pecado, quando ele entra na vida da pessoa, ele é tão destrutivo que ele vai resultando não só na perca da fé, mas em percas físicas, emocionais, perca da honra, a tua honra vai ser comprometida, você vai ter perca da riqueza, porque com certeza um divórcio numa família causa um dano financeiro imenso, você vai perder a sua saúde, porque a inquieteza da alma tira o teu sono, uma noite mal dormida vai gerar transtornos emocionais e físicos no seu corpo, e você começa a perder a sua saúde, e isso aí vai te trazer arrependimento amargo. Então o pecado sexual traz consequências profundas e muitas vezes irreversíveis na vida de uma pessoa. Então, pastor, o que eu preciso fazer? Para ser sábio é evitar a tentação. Não é tentar resistir, é evitar. Então, eu passo de longe, eu não fico próximo, eu não ando do lado, eu evito. E isso é a sabedoria dizendo para você e para mim nessa tarde de hoje: evite estar em ambiente de tentação. Então você precisa ser guardado e guardar a sua casa. E eu gostaria de ler o versículo 15, que diz assim: bebe a água da tua própria cisterna e das correntes do teu poço. Olha só que lindo esse versículo aqui, porque é uma metáfora, né, poética sobre desfrutar da sua intimidade dentro do casamento. A intimidade dentro do casamento é a alegria conjugal e você precisa saber respeitar esse ambiente. Não tentar desfrutá-lo antes do casamento e sim viver uma vida abençoada. Pastor, mas nós só estamos morando juntos e isso já é uma vida conjugal? Cara, debaixo do entendimento da Bíblia, você não está oficialmente casado e você precisa oficializar isso. A palavra de Deus nos adverte que eu preciso literalmente ter esse compromisso. E esse compromisso não é só diante de Deus, é diante de uma sociedade. Então, um homem precisa sim dar o seu sobrenome para essa mulher, para que ela seja honrada, porque senão você está roubando a honra dela. Ela está sendo desonrada na casa dela, na casa dos seus pais. E um homem de verdade, ele precisa ter um compromisso sério, de olhar nos olhos e dizer que ele quer assumir essa mulher para o resto da vida e ele não está brincando. Porque meninos brincam de se relacionar, homens de verdade, eles escolhem casar para ter família, para terem filhos e viver do lado de uma só mulher. Você, mulher que está aqui me ouvindo, se o marido não te honra dessa maneira, então reflita o seu relacionamento, porque ele precisa ser homem de verdade para te levar ao altar.
E isso é a palavra de Deus que nos adverte. Que um homem que entende e entrega a sua vida a Cristo, ele precisa honrar essa mulher a tal ponto de dar o seu nome para ela. Não vai ser mais ela que está andando na rua, mas vai ser você, a sua representação, porque ela representa você e a sua casa onde ela estiver. Então, um homem, ele precisa honrar a mulher que está do lado dele, dando o seu nome para ela, para que ela também seja reconhecida, que ela seja honrada por onde ela estiver. Então, a fidelidade no casamento traz alegria e ela apresenta literalmente como uma fonte legítima e contínua de prazer e satisfação. Aqui é o momento que você tira as crianças da sala e você vai entender que a vida conjugal, então ela é legítima, mas ela traz contínuo prazer e satisfação. Um homem e uma mulher precisam gerar satisfação um na vida do outro. Eles precisam se guardar, eles precisam estar ministrando um na vida do outro as suas delícias, porque fala, é uma fonte de água da sua cisterna, é como correntes de um poço, você não pode parar, você não pode cessar de dar atenção ao seu cônjuge, você não pode parar de dar carinho, porque os lábios, né, do pecador e do adúltero está lá fora gerando talvez elogios e você talvez está retendo seu marido ou retendo a sua esposa de viver uma bênção dentro do casamento. Então, homem e mulher, sempre gere o cuidado no seu esposo, na sua esposa. Gere a atenção, elogie a roupa, elogie o perfume, e seja carinhoso, esteja próximo, para que não nada se encontre em falta dentro do seu lar, para que um elogio lá fora não venha mexer com as estruturas da pessoa, não venha, talvez, mexer com o ego e dizer, nossa, eu fui notado, faz tanto tempo eu fui notada, faz tanto tempo que dentro de casa eu não sou mais notado. Então você gere esse cuidado, você sempre esteja bem dentro de casa, ou seja, você vai estar à vontade na sua casa no seu dia de folga. Não coloque aquela camiseta de time, não coloque aquela camiseta do Lula, né? Lula livre ali, e vá sentar na sala e ficar o dia inteiro sem tomar banho, sem se cuidar. Isso aí é zelo, você precisa sim estar com roupas, como assim, uma roupa apropriada caso você tiver numa emergência e precisar sair de dentro de casa, ou que você possa entender a maior emergência dentro de um lar, que talvez é um namoro fora de hora, então que você possa entender, que você não fique com roupas que não venham a trazer atração para o seu cônjuge, então que você possa entender isso. Eu preciso me guardar, eu preciso estar sempre perfumado. Não se perfumar para ir visitar alguém, para visitar, né, sair com outra pessoa, né? E isso deve ser literalmente o meu cuidado. Eu preciso me cuidar do meu corpo para que a minha esposa gere desejo sobre mim. Assim, né, a mulher se cuidar para que o homem gere desejo sobre a vida dela. Então, nós possamos literalmente ser cuidados nesse lugar. Nós precisamos nos guardar para que o casamento que Deus criou dentro do casamento, o sexo, seja desfrutado nesse ambiente de fidelidade, que gera alegria, de fidelidade que gera confiança e bênçãos duradouras. Que você possa literalmente ter essa aplicação de sabedoria, de se guardar, de se cuidar, de cuidar com perfumes que exalam, sabe, aquela questão sexual, que afloram. Existem perfumes que são trabalhados com aquele instinto de feromônios, para que o outro tenha atração. Isso não deve ser usado, esse tipo de perfume, em ambiente de trabalho, em ambiente de igreja. Isso é para você usar na sua casa, com a sua esposa, com o seu marido. E esse perfume, sim, é ótimo, pode ser comprado, mas use vocês dois dentro do seu lar. Tá? Que haja esse cuidado do casal, dos dois estar sempre alinhados, sempre com roupas apropriadas para gerar no outro, sabe, aquele deslumbre de falar, nossa, como você está bonita hoje, nossa, como você está elegante hoje. Que nós possamos nos cuidar para que o outro, né, o meu marido, a minha esposa, gere esse desejo, esse cuidado, esse carinho. E na sequência dos versículos 21 e 23, então vai falar sobre o juízo de Deus sobre o pecador, que diz assim, porque os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor, e ele examina todas as suas veredas, ou seja,
Todo o caminho que o homem escolheu, Deus vai estar vendo. Se você escolher o caminho da impiedade, do pecado, do vício, Deus vai estar vendo. Mas se você escolher o caminho da fidelidade, de honrar o seu lar, Deus também vai estar observando. Quanto ao ímpio, as suas iniquidades o prendem. Com as cordas do seu pecado, ele é detido. Quanto mais o homem vive uma vida de pecado, ele começa a entrar num emaranhado de cordas, que cada vez mais ele vai gerar um pecado para esconder um outro pecado. Ou seja, para esconder um adultério, ele inventa uma mentira. E essa mentira precisa ser reafirmada com uma outra mentira. E assim ele vai cada vez mais, como a palavra de Deus fala, um abismo chama outro abismo. Então um pecado vai gerando outro pecado. E aí a palavra do versículo 23 diz assim: ele morrerá por falta de disciplina e pelo excesso da sua loucura anda errado. Olha só, ele morrerá por falta de disciplina e pelo excesso da sua loucura. Ou seja, quando um homem, uma mulher começa a ter literalmente, sabe, essas paixões emocionadas que começam a viver um ambiente de loucura onde eu não posso ficar sem o outro, eu não sei, esse desejo desenfreado, a palavra fala, isso é loucura e você está andando errado e você vai morrer por falta de disciplina. Isso é a palavra de Deus que está dizendo para nós hoje, porque nós precisamos guardar a fidelidade conjugal, guardar a fidelidade do casamento, para que nós possamos ser abençoados e que nós possamos andar por caminhos retos, caminhos que Deus nos permita andar. E eu gostaria de orar hoje sobre sua vida conjugal e sua casa. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, quero declarar, Pai, a bênção do Senhor sobre cada família que está assistindo agora, Pai, essa live. Que o Senhor possa, Pai, abençoar o relacionamento a dois, abençoar, Pai, esse casamento, essa aliança, Pai, que o Senhor presenciou, os votos, ó Pai, de ser eternos, os votos de ser para sempre, que seja, Pai, um ambiente de cuidado, onde o homem guarda e cuida da mulher, onde a mulher, Pai, cuida e guarda o seu marido, para que um seja para o outro, Pai, coroa de glória, coroa de honra, que o Senhor esteja, Pai, abençoando essas famílias, e que no dia de hoje, Pai, haja um comprometimento do zelo, desse ambiente da casa estar sempre sendo renovado, que não caia mais nas mesmices, mas que haja sempre aquele momento de galantear, de dizer palavras bonitas, de entregar uma carta, de dizer, nossa, você está incrível hoje, nossa, o que você fez, você cortou o cabelo, eu não sei, mas gere elogios sobre marido, mulher gere elogios sobre os maridos, sobre os filhos, sobre a casa, que todos possam, Pai, ser abençoados. Pai, que principalmente o homem e a mulher sejam, Pai, um para o outro de corpo e de mente. Que o Senhor os guarde, Pai, pois assim eu quero declarar a bênção do Senhor sobre os seus filhos nessa tarde, em nome de Jesus. Amém? Shalom, até amanhã, 12h30, estaremos juntos de novo com mais um capítulo do nosso devocional. Amanhã, capítulo 6.